Olá, vamos para mais uma aula online, né? Na verdade, para vocês do nono ano é a primeira aula online. Faltam apenas duas para a gente terminar a nossa apostila do primeiro bimestre, né? Então, a aula de física, que são as 3 leis de Newton, logo após a de genética, que vai ser numa outra aula que eu vou gravar daqui a pouquinho para vocês. Então, primeiro a gente vai ver a parte de física, tá? Que são as 3 leis de Newton. Bom, nós já vimos várias coisas sobre a física, já vimos a cinemática, agora a gente vai ver a dinâmica, tá? Então, a dinâmica inclui as 3 leis. Qual é a primeira lei da dinâmica? É a lei da inércia. Aqui tem uma historinha de Galileu, né? De quando ele reconheceu a inércia, né? Então, ele fez alguns testes com uma bolinha, falando que se você aplicar uma força em cima de um corpo, ele tende a se movimentar. Porém, se você deixá-lo como está, tanto em movimento quanto em repouso, ele tende a permanecer como está. Isso é uma propriedade da matéria, tá? Lembrando que matéria é qualquer porção, né, que tenha massa. Então, a matéria, ela tende, é uma tendência da matéria a aplicar a lei da inércia, tá? Então, o que foi feito? Foi feito algumas experiências, né, entre Aristóteles, primeiro Galileu, depois Aristóteles, e aí Newton vem para bater um martelo nessas leis, né, para provar que essas leis realmente existem. Então, a primeira lei é uma lei bem simples, né, não envolve fórmula matemática, para a alegria de vocês, né, ela é bem teórica. Então, em que consiste essa lei? Consiste onde um corpo, ele permanece em repouso quando não há forças ou em movimento retilíneo uniforme. Então, aqui, ó, na ausência de forças, um corpo em repouso continua em repouso e um corpo em movimento continua em movimento retilíneo uniforme. Lembrando que movimento retilíneo uniforme é aquele movimento que permanece sempre igual, não acelera, né? Não muda o seu estado de aceleração, né? Ou a velocidade é sempre constante, ok? Então, vamos voltar aqui para cima. Então, uma bolinha tá ali, parada num campo retilíneo, né? Num campo sem ondas, ó, retinho. Então, o que acontece? Se eu colocar uma bolinha lá e não incidir nenhuma força sobre ela, ou seja, não empurrá-la, ela não vai se movimentar. Por quê? Porque é um princípio da inércia. A tendência da matéria é permanecer em repouso. Porém, se eu pegar uma bolinha e jogá-la, né, incidir uma força entre essa bolinha, ela vai rodar, rodar, até que essa força pare este movimento. Por quê? A tendência dela é permanecer em movimento, desde que haja uma força. Se não houver ambos os corpos, se ele está parado, a tendência é ficar parado, se ele está em movimento, a tendência é ficar em movimento. Ok? Então, a gente tem aqui ó, a aplicação de forças, tá? Então, há alguma alteração dessa lei? Se eu aplicar uma força, há uma alteração, que é a força de atrito. Como assim a força de atrito? Bom, se eu jogar uma bolinha, eu jogo uma bolinha numa superfície que tem bastante ondas, por exemplo, numa rua cheia de pedras. O que vai acontecer com essa bolinha? Ela vai, a velocidade dela vai aumentar ou a velocidade dela vai diminuir? Ela vai aumentar, né? Por quê? Porque a gente tem uma força chamada força de atrito, que ela se atrita com outro corpo. Então, no caso, a bolinha vai atritar com as pedrinhas da rua. Agora, se eu jogar uma bolinha numa superfície sem nenhuma
vilosidade, nenhuma pedrinha totalmente lisa, a velocidade dela vai aumentar. Por quê? Porque a força de atrito vai diminuir entre o corpo da bolinha e o corpo desta rua, ok? Então, a força incidida no princípio da inércia é a força de atrito, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos lembrar um pouquinho, aqui nessa figura. Olha lá, observando as imagens a seguir, podemos concluir que a inércia está relacionada com qual grandeza física? O que é grandeza física? Nós já vimos isso, né? Grandeza vetorial e grandeza escalar. É física a grandeza, mas qual grandeza? Né? Vamos pensar um pouquinho nessas duas figuras aí, né? Ela tem vetor? E que é vetor? Eu não me lembro o que é. Aquela flechinha em cima, lembra das forças que nós já vimos lá atrás? Ela tem alguma flechinha em cima da propriedade matemática? Não, mesmo porque eu falei que a inércia é uma propriedade teórica, né? Então, que grandeza física a gente usa aqui? Olha aqui, ó. Massa, né? Então, a gente usa uma grandeza escalar. Olha lá. A massa é a medida da inércia. Quanto maior a massa, maior a inércia, tá? Então, quanto maior o corpo, mais fácil eu tenho de atritar, de usar uma força de atrito nela, e mais difícil eu consigo mover este corpo. E quanto menor, mais fácil de mover, porque eu diminuo a força de atrito entre o chão e o corpo parado em cima. No caso aqui é uma pedra, ou aqui, né? Olha aqui o atrito. O atrito acontece aonde neste caso? Entre a roda e o chão, tá? Então, o princípio da inércia é bem simples, não há contas matemáticas, né? Que alegria, não é mesmo? É só teórica, tá bom? Aqui eu tenho algumas imagens também, onde a gente tem uma propriedade, né? Olha lá do ônibus, né? Do ônibus é uma propriedade da inércia que a gente sempre comenta, né? Todo mundo comenta. Se a gente tá no ônibus e tá segurando lá em cima e o motorista dá uma freada, o que acontece com o nosso corpo? Aqui ele está parado, aqui ele é jogado para trás. Por quê? Princípio da inércia, porque ele tende a se manter como estava, em repouso. Aqui, ao contrário, ele está em movimento, então quando há uma freada brusca, ele tende a se manter em movimento, então você vai ser jogado para frente. Bem simples e fácil.